Olá, meu nome é Marcelo Vieira e seja muito bem-vindo ao canal É Sério? Hoje nós vamos falar sobre a Anunciação a Maria, quando o anjo visita Maria e fala para ela que ela vai ficar grávida de Jesus Cristo. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva no canal e aperte o sininho para que você seja notificado de todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Nos vemos, até mais! Vamos ao que interessa. Então, gente, hoje eu vou falar sobre a anunciação à Virgem Maria pelo anjo Gabriel. Antes de mais nada, deixa eu falar para vocês, estou me baseando na Bíblia Sagrada da editora Ave Maria, 82ª edição dessa Bíblia, ok? Então vamos lá. Segundo o único local que eu pesquisei, que eu consegui encontrar que fala sobre a visita do anjo a Maria, é no Evangelho segundo São Lucas, então no capítulo 1, versículo 26. O que é preciso entender antes da gente começar a falar exatamente sobre isso? Nesse mesmo período, um anjo visitou o marido de Isabel e informou que ela ficaria grávida. Como eles tinham idade já mais avançada, eles não poderiam ter mais filhos, eles duvidaram disso, mas o anjo informou a ele que ela ficaria grávida. E ela ficou grávida e deu à luz a João Batista. E ele recebeu esse nome porque ele batizava as pessoas no rio. Então ficou o nome de João e ficou João Batista pelo ato que ele praticava lá no rio. Ok? Então, no versículo 26 do capítulo 1, segundo São Lucas, ele fala o seguinte: no sexto mês, no sexto mês, ele está se referenciando ao sexto mês de gravidez de Isabel. Okay? No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Então nós estamos falando sobre o versículo 26 e o versículo 27 do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. Agora espera uma coisa. Virgem desposada. Como é que existe uma mulher casada virgem? É uma dúvida, né? Como é que fica um negócio desse? Como é que pode uma mulher que é casada ser virgem? Então a gente vai explicar alguma coisa. Vou explicar uma coisa para vocês. Primeira coisa. Na antiga Judéia, né, e os judeus, até onde eu saiba, até hoje, eles trabalham da mesma forma, eles têm uma tradição, e essa tradição diz o seguinte, que a partir dos 13 anos, a mulher já começa a responder como adulta. Então, até os 12 anos, ela é uma menina. Dos 13 anos em diante, ela já responde como uma mulher adulta. Ela já pode casar, já pode ter filhos, já pode tudo. Ela é uma mulher adulta, segundo a tradição judaica. De acordo com estudos e pesquisas que eu fiz, Maria engravidou aos 14 anos de Jesus. Então, quando se fala que é virgem e ela fala para o anjo que vai visitá-la, eu ainda sou virgem. Ela não está falando de que ela não tinha tido relação sexual. Ela está falando o seguinte, a palavra virgem tem duas conotações. A primeira conotação, que é a mais usada, né? Que é assim, fulano é virgem. Todo mundo já fala o seguinte, fulano é virgem porque ela nunca teve uma relação sexual. Essa é a mais usada e é que todo mundo já pensa na hora. A segunda conotação, que é a conotação correta utilizada por Maria, é a seguinte. Ela fala que aquela pessoa ela é muito nova de idade. Ela é uma menina. Então quando ela fala ao anjo, eu ainda sou virgem, não quer dizer que ela não teve relação sexual. Quer dizer que ela é muito menina, porque ela tinha apenas
14 anos de idade, que foi quando ela ficou grávida de Jesus. E de acordo com a lei judaica, nessa época, nessa idade, ela já poderia sim ter relação sexual com o seu marido. Por quê? Porque nessa época os casamentos eram arrumados. Então ela era prometida já desde criança. Ao chegar aos 13 anos, eles casavam e ela já era uma mulher adulta para poder fazer todos os papéis de mulher adulta, cuidar da casa, fazer tudo, inclusive ter relação sexual com seu marido. Então, quando se fala a virgem, não é porque ela não tinha relação sexual, é porque ela era muito menina, ela era muito nova. Então, gente, eu estou falando isso para vocês tomarem cuidado com essa tradição, com a tradição que a Igreja Católica colocou de que ela era virgem, e todo mundo acha que esse virgem que foi colocado é porque ela não tinha relação sexual. Não, não era isso. Tá? Não foi isso. E a própria Bíblia fala sobre isso. Ela fala, se você procurar lá, a virgem, ela estava desposada, uma virgem desposada, ou seja, uma menina casada. Uma menina casada. Então, vamos colocar as coisas onde tem que ser. Né? Vamos começar a entender melhor isso. Outra coisa, anjo. Ela recebeu a visita de um anjo. Qual que é, quando a gente fala anjo, qual que é a primeira figura que vem na nossa cabeça? Que é a figura que o pessoal, que a Igreja Católica principalmente coloca pra gente. Um ser celestial, loiro, de vestes brancas, com asas, não sei o que lá. Então vamos primeiro entender o seguinte. Querubim. Querubim é uma das qualidades de anjo. Só que a tradução correta do querubim significa aquele que veio do céu. Se eu estou falando que querubim é aquele que veio do céu e que querubim é dos anjos, é um dos anjos que chega para nós aqui, então eu posso falar o seguinte, que os anjos são aqueles que vieram do céu. Se eu pegar uma das espécies dos extraterrestres existentes, né, que são os pleiadianos e nórdicos, eles também têm as mesmas características. Pessoas que já mantiveram contato com estes seres afirmam que eles são altos, que chegam a ter 4 metros de altura, quase, loiros, de pele muito branca e sempre se apresentam com uma roupa branca. Então, quando Maria fala que ela recebeu a visita de um anjo, porque ninguém descreve como que é esse anjo. Na Bíblia não está descrito como que ele é. Né? Eu já procurei na Bíblia alguns locais e não fala que não tem ninguém falando o anjo ele era branco. Não, ele fala, o máximo que ele fala é o seguinte: os anjos são a semelhança do homem e de Deus. Então eles são parecidos conosco, mas que eles vieram do céu. Então se eles são parecidos conosco, tanto os pleiadianos quanto os nórdicos, eles são parecidos conosco. Eles têm aparência humana, porém eles são muito altos e eles têm cabelos loiros, normalmente compridos. Então, o que na verdade que pode ter acontecido nesse momento é que Maria recebeu a visita de um extraterrestre e informou que ela ficaria grávida. Nossa, Marcelo, você está ficando louco, tá? Virou um salseiro só. Espera só que eu vou continuar. Se Maria iria ficar grávida, levando a ideia da Igreja Católica sem ter relação sexual com José, como seria possível isso? Duas possibilidades. A Igreja Católica fala que foi milagre, que foi Deus. E o Marcelo fala que foi inseminação artificial. Inseminação artificial naquela época é inseminação artificial. Se você levar em consideração que os extraterrestres eles têm uma tecnologia muito mais avançada que a gente e que naquela época
já se sabia, já tinha esse conhecimento sobre inseminação artificial? Nossa, Marcelo, como assim? Existe um templo no Antigo Egito, que é um templo da fertilidade, onde na parede desse templo existem hieróglifos ou hieroglifos, mostrando na sequência correta a coleta e toda a inseminação artificial. Ou seja, naquela época os egípcios já tinham conhecimento de inseminação artificial. Se os egípcios já sabiam que isso era possível ser executado, que era possível fazer uma inseminação artificial sem o ato sexual, então significa que provavelmente estes seres angelicais também saberiam fazer uma inseminação artificial. Então, gente, vocês podem pesquisar isso. Tem 2 livros que eu vou falar para vocês. O primeiro livro eu já falei anteriormente, que se chama Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken. E tem um outro livro que é do Carlos Roberto Paz Wells, conhecido como Um Extraterrestre na Galileia, o nome do livro. Tá? E ele explica exatamente isso que eu falei para vocês. Ele pesquisou 30 anos sobre isso. E esse livro fala exatamente sobre essa parte de que Jesus talvez tenha vindo de uma inseminação artificial feita em Maria. Ok? Ah, Marcelo, então quer dizer que Jesus é um extraterrestre? Não. Jesus era um homem que tinha consciência de tudo, só que ele conseguia usar mais do que 10% da sua capacidade cerebral. Hoje, estudos comprovam que nós não chegamos a utilizar 10%. Aqueles que têm mais condição usam até 10% da capacidade cerebral. Se nós conseguíssemos usar até 20%, nós conseguiríamos fazer os ditos milagres. Andar sobre a água, multiplicar as coisas, fazer... Nós conseguimos. Isso é provado cientificamente. Hoje já existem estudos sobre isso, que se uma pessoa conseguisse atingir uma capacidade cerebral maior do que a gente utiliza hoje, ela conseguiria fazer o que na antiguidade se chamou de milagre. Tá ok, gente? Então, vou ficando por aqui. Se você ainda não deixou seu joinha, se gostou do vídeo de hoje, deixe seu joinha, se inscreva no canal, aperta o sininho para você poder receber todos os vídeos que eu vou estar postando para vocês a partir de então. Beleza? Um abraço e até mais!